4. A catadora de lixo. Ao longo do muro da estação de rádio, não longe dos guardas de segurança, havia uma fileira de barracos, feitos de sucata, pedaços de feltro para isolamento térmico de telhado e sacos de plástico. As mulheres que moravam ali sustentavam-se catando e vendendo lixo. Com frequência eu me perguntava de onde elas tinham vindo, o que as fizera se agruparem e como tinham ido parar ali. Em todo caso, tinham sido sensatas ao escolher um lugar relativamente seguro para seus barracos, a um grito de distância dos guardas armados do outro lado do muro. Entre as cabanas, destacava-se a menor. Os materiais de que fora construída não eram diferentes, mas a habitação fora projetada com cuidado. As paredes de sucata tinham sido pintadas num tom forte de cor-de-rosa, e o feltro de telhado fora dobrado no formato de uma torrinha de castelo. Havia 3 janelas pequenas, feitas de sacos plásticos vermelhos, amarelos e azuis, e uma porta, de papelão colorido entretecido com tiras de plástico, que devia proteger bem contra o vento e a chuva. Emocionavam-me o cuidado e a atenção aos detalhes com que aquela cabana frágil fora construída, e julgava especialmente comoventes os sininhos feitos de cacos de vidro, tilintando suavemente acima da porta. A proprietária desse castelo de sucata era uma mulher magra e frágil, de mais de 50 anos. Não era só o seu barraco que era único, também ela se distinguia pela aparência. A maioria das catadoras de lixo tinha o cabelo despenteado, o rosto sujo e vestia-se de andrajos. Essa, porém, era aciada, e suas roupas gastas eram escrupulosamente limpas e bem remendadas. Não fosse pelo saco que carregava para coletar lixo, jamais se imaginaria que fosse uma catadora. Ela parecia manter distância das demais. Quando contei aos meus colegas que a tinham observado, eles, não querendo que eu de maneira alguma me sentisse especial, puseram-se a dizer, um depois do outro, que também a tinham notado. Um deles até me disse que as catadoras de lixo ouviam o meu programa com entusiasmo. Não consegui entender se estavam ou não fazendo pouco de mim. O grande Lee, que fazia reportagens sobre questões sociais e não estava participando da conversa, deu uma batida seca na mesa com a caneta, sinal de que estava prestes a fazer um discurso aos colegas mais jovens. Vocês não devem ter pena das catadoras de lixo. Elas não são pobres de jeito nenhum. O espírito delas transcendeu este mundo de um modo que as pessoas comuns não conseguem imaginar. Na vida delas não há lugar para posses materiais, portanto satisfazem com pouco os seus desejos materiais. E se vocês usarem o dinheiro como padrão para julgar as pessoas, vão descobrir que algumas dessas mulheres não estão em pior situação do que certos indivíduos em outras atividades. E contou que tinha visto uma catadora de lixo numa boate cara, coberta de joias e tomando conhaque francês, a 100 yuanes o copo. Que absurdo! Revidou Menchin, que trabalhava no programa de música. Para ela, bastava a diferença de idade para nunca acreditar em nada do que o grande Lee dizia. Normalmente o grande Lee era o mais cauteloso dos homens, mas tomando uma decisão inesperada propôs uma aposta com Menchin. Jornalista adora criar tumulto, e todos ficaram animados e se puseram a fazer sugestões sobre o que seria apostado. Decidiram que seria uma bicicleta. Para pôr a aposta em prática, o grande Lee mentiu para a mulher, dizendo que ia fazer umas reportagens à noite, e Menchin disse ao namorado que precisava sair para fazer uma pesquisa sobre música contemporânea. Assim, por várias noites consecutivas, os dois foram à boate que, segundo o grande Lee, a tal catadora de lixo frequentava. Menchin perdeu. Bebericando uísque, a catadora contou a Menchin que ganhava 900 yuanes por mês vendendo lixo. Segundo o grande Lee, Menchin passou várias horas em estado de choque, pois ganhava cerca de 400 yuanes por mês e era considerada privilegiada para o seu nível. A partir dali, deixou de ser exigente com o valor artístico dos empregos e a aceitar qualquer coisa, desde que pagasse bem. Todo mundo no escritório comentou que a perda da bicicleta a tinha tornado pragmática. Embora tivesse notado a mulher aciada que morava no castelo de sucata, eu não tinha prestado muita atenção na maneira como as catadoras de lixo passavam o dia. Honestamente, um lado meu as evitava. No entanto, desde o encontro de Menchin, toda vez que via pessoas remexendo no lixo eu tentava imaginar se na verdade não seriam ricaços. Os barracos talvez fossem só o lugar onde as catadoras trabalhavam, talvez elas morassem em apartamentos moderníssimos. Foi a gravidez da minha colega Xiao Yao que me levou a conhecer a catadora de lixo. Assim que Xiao Yao descobriu que ia ter bebê, começou a procurar uma babá.
Eu era capaz de entender porque ela se pôs a procurar com 9 meses de antecedência. Não era fácil encontrar alguém de confiança para cuidar de uma criança e fazer o trabalho de casa. A babá do meu filho era uma interiorana de 19 anos, honesta e diligente, que tinha fugido sozinha para a cidade grande para escapar de um casamento forçado. Era inteligente, mas nunca receberá instrução alguma. Isso lhe criava todo tipo de obstáculo. Ela não conseguia distinguir uma cédula bancária de outra nem entender os sinais de trânsito. Em casa, desmanchava-se em lágrimas porque não conseguia tirar a tampa da panela elétrica de cozinhar arroz ou porque confundia ovos em conserva com ovos podres e os jogava no lixo. Uma vez apontou para uma lata de lixo na calçada e me disse, com toda a seriedade, que tinha posto as minhas cartas naquela caixa postal. Todo dia eu deixava instruções minuciosas sobre o que ela devia e não devia fazer, e telefonava regularmente do escritório para ver se estava tudo em ordem. Felizmente, nunca ocorreu nenhum desastre, e ela e Pampan tinham um relacionamento muito afetuoso. Houve uma ocasião, porém, em que não pude deixar de ficar zangada. Era inverno e, quando cheguei em casa depois do meu programa, encontrei Pampan, que na época tinha 18 meses, sentado na escada do 5º andar, vestido só com um pijama fino. Estava com tanto frio que só conseguia chorar em gemidos fracos. Peguei-o correndo no colo e fui acordar a babá, censurando-me por não poder dar ao meu filho o tempo e o cuidado que uma mãe deve dar. Eu nunca discutia com os colegas as dificuldades que encontrava para cuidar do meu bebê, mas ouvia inúmeras histórias de horror contadas pelos outros. Os jornais estavam cheios delas. Crianças morriam porque empregadas descuidadas as tinham deixado cair da janela do 4º andar. Outras, ignorantes e tolas, resolviam lavar a criança na máquina de lavar ou fechá-la na geladeira para brincar de esconde-esconde. Havia casos de crianças sequestradas por dinheiro ou espancadas. Poucos casais se sentiam dispostos a pedir aos pais que ajudassem a cuidar das crianças, porque isso envolveria morarem todos na mesma casa. A maioria preferia tornar a própria vida um pouco mais difícil para não ter que enfrentar os olhos críticos da geração mais velha. As sogras chinesas, especialmente as tradicionais e menos instruídas, eram lendárias por aterrorizar as noras, depois de elas próprias haverem sofrido com a sogra na juventude. Por outro lado, era impraticável a mulher desistir do emprego para ser mãe em período integral, pois era quase impossível manter uma família com um salário só. Marido que ficasse em casa cuidando de lar e filhos era coisa inaudita. Ao ouvir o pedido de Xiao Yao de que a ajudássemos a encontrar uma babá de confiança, afetuosa e barata, o velho Shen respondeu irreverente: há tantas mulheres por aí catando sucata. Por que você não pede a uma delas que trabalhe para você? Você não teria que se preocupar com o risco de ela desaparecer, nem teria que pagar muito. Dizem que os homens são bons para enxergar o quadro geral, e as mulheres, para os detalhes. Assim como todas as generalizações, nunca achei que isso fosse verdade, mas a observação casual do velho Shen me deixou admirada com o tipo de genialidade quase imbecil que às vezes se encontra nos homens. E não fui só eu que me admirei. Muitas das minhas colegas ficaram entusiasmadíssimas com a ideia. É mesmo. Por que foi que não pensamos nisso antes? Logo se seguiu a confirmação das famosas palavras do presidente Mao: uma única faísca pode iniciar um incêndio no prado. Durante vários dias, a escolha de uma catadora de lixo como babá tornou-se tema de conversas acaloradas entre minhas colegas. Como tinham filhos de idades diferentes, acharam que talvez encontrassem uma que pudessem dividir entre si. Fizeram planos detalhados para supervisioná-la e avaliá-la, e sobre as regras que iam estipular. Pouco depois, fui convidada a uma reunião de mulheres na saleta de reuniões ao lado do banheiro feminino. Assim que me sentei e perguntei, pouco à vontade, se não tinham convidado a pessoa errada, fui informada de que tinha sido escolhida, por unanimidade, como representante delas todas para escolher uma babá entre as catadoras que moravam ao lado da estação. Em estilo de militantes que não toleram contra-argumentos, apresentaram os critérios que as tinham levado a me escolher. Foi a primeira vez que sinalizavam que me aprovavam. Disseram que eu parecia sincera, tinha um toque humano e bom senso, e que era minuciosa, ponderada e metódica. Embora desconfiasse de que tivessem segundas intenções, fiquei emocionada com a avaliação delas. Nos dias que se seguiram, comecei a inventar pretextos para ir até as cabanas das catadoras de lixo. Mas os resultados das minhas observações decepcionaram. Olhando-as enquanto procuravam lixo recuperável, era difícil imaginá-las como pessoas afáveis e sensatas,
muito menos pensar em convidá-las para trabalhar em casa. Limpavam o ranho em qualquer coisa a seu alcance, e as que tinham filhos enfiavam as crianças embaixo do braço para ficar com as mãos livres para remexer no lixo. E, para fazer as necessidades, agachavam-se na calçada, por trás de um pedaço de papel que servia de biombo. A única que valia a pena considerar era a dona do castelo de sucata. Na atividade cotidiana, parecia ter delicadeza, limpeza e calor humano. Depois de muita hesitação, encontrei coragem suficiente para abordá-la no caminho de casa. Olá! Meu nome é Shinhan, eu trabalho na rádio. Desculpe, mas posso falar com a senhora? Olá! Eu a conheço. Você é a apresentadora do Palavras na Brisa Noturna. Eu ouço o seu programa toda noite. Em que posso ajudá-la? É que, a apresentadora de rádio, capaz de falar sem parar diante do microfone, de repente fiquei tão balbuciante que nem eu mesma conseguia me entender. Ela logo entendeu o que eu tinha em mente. Respondeu com calma, mas determinação. Agradeça, por favor, às suas colegas pela boa opinião que fazem a meu respeito, mas para mim seria muito difícil aceitar a oferta generosa delas. Eu gosto de viver uma vida desimpedida. Com uma única frase serena, ela eliminou todos os talentos de persuasão que minhas colegas tinham visto em mim. Quando relatei o ocorrido, elas não conseguiram acreditar nos próprios ouvidos. A grande apresentadora de rádio não consegue convencer uma catadora de lixo. Não havia o que eu pudesse ter feito. A expressão nos olhos da catadora impediu qualquer discussão. Senti que havia mais do que simples recusa naquela expressão, mas não sabia o que era. A partir dali, observar o castelo de sucata e sua dona tornou-se parte da minha rotina diária. Uma noite, no segundo mês do outono, finalmente tive outra oportunidade de chegar perto da pequena cabana. Depois de terminar meu programa, passei pelos barracos das catadoras como sempre. Ao cruzar o castelo de sucata, ouvi alguém cantando baixinho a canção folclórica russa Pradarias. Fiquei curiosíssima. Depois da Revolução Cultural, a China tivera outra guerra fria com a Rússia, por isso não havia muita gente que conhecesse aquela canção, e menos gente ainda que a conhecesse o suficiente para cantá-la. Minha mãe tinha estudado russo na universidade e me ensinado a canção. Como é que a catadora de lixo a conhecia? Cheguei mais perto do castelo de sucata. O canto parou de repente e a janela especialmente construída se abriu em silêncio. A catadora de lixo apareceu numa camisola feita em casa e perguntou: "O que foi? Precisa de alguma coisa?" Desculpe, eu só quis ouvi-la cantando. A senhora canta muito bem. É mesmo? Você gosta dessa canção? Sim, gosto muito. Tanto da letra quanto da música, especialmente tarde da noite. É como um quadro composto à perfeição. Você sabe cantar? Um pouco, não muito bem. Não sei transmitir o sabor da canção. Vocês do rádio são engraçados. Dão vida às palavras, mas não sabem cantar. Qual é o sabor de uma canção, então? Doce, ácido, amargo. Desculpe, mas como é que eu devo chamá-la? Vocês todos nos chamam de catadoras de lixo, não chamam? Acho que é uma boa maneira de nos designar, portanto pode me chamar de catadora de lixo. Catadora de lixo é perfeito para mim. Não é um tanto inapropriado? Não se preocupe com isso, Shinhan. Simplesmente me chame de catadora de lixo A, B ou C. Não tem importância. Então você estava ouvindo enquanto eu cantava para mim mesma. Queria mais alguma coisa? Não, estava só passando, indo para casa depois do meu programa. Quando ouvi a canção russa, achei meio fora do comum. Desculpe, mas posso perguntar como é que a senhora a conhece? O meu marido me ensinou. Ele estudou na Rússia. A catadora de lixo não disse muito mais, nem me convidou a entrar no seu castelo, mas não me importei, pois a canção tinha me dado uma pequena chave para o seu passado. Depois da nossa conversa naquela noite, a catadora de lixo não demonstrava nenhuma cordialidade especial quando me via de novo. Eu tinha a cabeça fervilhando de perguntas. O marido tinha estudado no exterior. Como foi, então, que ela acabou naquela vida?
Seu modo de falar e seus gestos eram muito refinados. De que tipo de família viria? Que educação receberá? Tinha filhos? Se tinha, onde estavam? Não muito depois disso, às vésperas do Ano Novo, viajei a trabalho a Pequim. Uma amiga que trabalhava na Rádio Pequim sugeriu uma visita ao Centro Lufthansa, um shopping center que vendia marcas estrangeiras famosas. Vi uma caixa de bombons de licor russos. Era cara, mas resolvi comprar assim mesmo. Minha amiga zombou da minha ignorância. Os melhores bombons de licor eram os suíços. Quem já tinha ouvido falar em bombons de licor russos? Mas eu quis comprá-los para a catadora de lixo. Tinha certeza de que uma pessoa que sabia cantar uma canção folclórica russa gostaria deles. Ao voltar de Pequim, não me contive e fui direto ao castelo de Sucata, em vez de ir primeiro à minha casa. Hesitei antes de bater na porta da catadora de lixo. Os chineses dizem que neste mundo não existe amor sem uma razão nem ódio sem uma causa. Como explicar a ela os pensamentos que estavam por trás daquele presente, se não era capaz nem de explicá-los a mim mesma? A catadora de lixo segurou a caixa com as duas mãos, com respeito e uma emoção profunda. Normalmente impassível, ficou visivelmente abalada ao ver os chocolates. Contou que o marido adorava aqueles bombons de licor. Bem como eu suspeitara, as pessoas da sua geração achavam que as melhores coisas eram soviéticas, e que fazia mais de 30 anos que ela não os via. Aos poucos a calma lhe retornou ao rosto, e ela finalmente perguntou por que eu lhe tinha dado um presente assim caro. Porque nós duas somos mulheres e quero ouvir a sua história, respondi, com uma franqueza que me surpreendeu. Está bem. A catadora de lixo pareceu haver chegado a uma decisão de grande importância. Mas não aqui, não há paredes aqui. Ninguém, principalmente uma mulher, deixaria que alguém visse as cicatrizes no seu peito. Andamos até uma pequena colina no Jardim Botânico, onde só as árvores e eu poderíamos ouvir o relato da catadora de lixo. A história dela foi fragmentada. Não entrou em detalhes sobre causas nem consequências, e fiquei com a forte impressão de que ela ainda não estava disposta a revelar todas as suas experiências. Suas palavras limitaram-se a abrir a caixa na qual ela se fechará, mas sem erguer o véu do rosto. Na juventude, o marido da catadora de lixo estudou 3 anos em Moscou e entrou para a política pouco depois de voltar à China. Isso coincidiu com os acontecimentos terríveis do Grande Salto Adiante. Sob os cuidados do partido, que determinava seus interesses, ele casou com a catadora de lixo. Bem quando toda a família se alegrava com o nascimento do segundo filho do casal, o marido morreu de repente, de um ataque cardíaco. No final do ano seguinte, o filho mais novo morreu de escarlatina. Com o sofrimento causado pela morte do marido e do filho, a catadora de lixo perdeu a coragem de viver. Um dia pegou o filho que lhe restava e seguiu para a margem do rio Yangtze, disposta a unir-se ao marido e ao bebê na outra vida. Parada à beira do rio, preparava-se para se despedir da vida quando o filho perguntou, inocentemente, "Nós vamos ver o papai?" Ela levou um choque. Como é que uma criança de 5 anos podia saber o que ela pretendia fazer? E perguntou ao filho, "O que é que você acha?" E ele respondeu, "É claro que nós vamos ver o papai. Mas eu não trouxe o meu carrinho de brinquedo para mostrar para ele." Ela começou a chorar e não perguntou mais nada ao filho. Deu-se conta de que ele entendia muito bem o que ela estava sentindo. Compreendia que o pai já não estava no mesmo mundo que eles, mas, como toda criança pequena, não fazia uma distinção clara entre vida e morte. As lágrimas reacenderam-lhe o sentimento materno e o senso de dever. Chorou com o filho no colo, deixando que a correnteza do rio levasse sua fraqueza e lhe desse forças. Depois, pegou a mensagem de suicida que tinha escrito e foi para casa com o filho. O filho perguntou, "Nós não vamos ver o papai, então?" "O papai está muito longe", respondeu ela, "e você é pequeno demais para ir até lá. A mamãe vai ajudá-lo a crescer, para que você possa levar para ele mais coisas, e coisas melhores." Depois disso a catadora de lixo fez tudo o que uma mãe sozinha pode fazer para dar ao filho o melhor de tudo. E disse que ele alcançou grandes sucessos na vida. Mas por que é que o filho, que agora devia estar casado e estabelecido numa carreira, deixava que a mãe, que tanto labutara por ele, se visse reduzida a catar lixo? "Onde está o seu filho?" "Por que?" perguntei, hesitante. A catadora de lixo não deu uma resposta direta.
Limitou-se a dizer que ninguém é capaz de descrever o coração de uma mãe. E deu a entender com firmeza que eu não devia fazer mais perguntas. O ano novo passou e o Festival da Primavera estava se aproximando. Para os chineses, é o festival mais importante do ano, e muita gente aproveita a ocasião para reforçar os contatos profissionais. Todo ano, os funcionários dos meios de comunicação se beneficiam muito do festival. Independentemente do cargo que ocupam, ganham pilhas de presentes e dezenas de convites para eventos sociais. Embora na época eu fosse apenas uma humilde apresentadora, sem nenhum poder oficial, era procurada por pessoas abastadas e influentes devido à popularidade do meu programa. Essa atenção não era um reconhecimento das minhas realizações, mas da importância dos meus ouvintes. Todos os funcionários na China conhecem o ensinamento antigo, passado de geração em geração desde a dinastia Tang: a água sustenta o barco, mas também pode virá-lo. As pessoas comuns, como os meus ouvintes, eram a água, e os funcionários eram o barco. Entre os belos convites vermelhos e dourados que recebi, havia o de um jovem político ambicioso, recém-nomeado para a Câmara Municipal. Comentava-se que ele iria longe e que tinha esperança de ser um dos poucos que chegavam a dirigente em nível regional. Eu estava muito curiosa por saber que qualidades especiais aquele homem, só alguns anos mais velho do que eu, tinha para conseguir abrir caminho no labirinto da política chinesa. Resolvi comparecer à recepção oferecida por ele. O convite especificava que seria ocidental, um buffet self-service, o que seria novidade. O jantar foi dado na casa do político que, embora não fosse uma mansão, impressionava. Só a sala de estar acomodaria 4 ou 5 apartamentos conjugados para pessoas sozinhas como eu. Como cheguei bem tarde, a sala já estava cheia do som de muitas conversas e de copos batendo. A anfitriã me apresentou a várias pessoas importantes, tomando cuidado de respeitar a ordem de importância. Um pensamento irreverente me passou pela cabeça. Será que, quando iam ao banheiro, aqueles figurões tinham que ir em ordem hierárquica? Se fosse esse o caso, os de nível inferior deviam sofrer terrivelmente. O buffet ocidental estava suntuoso e parecia autêntico, se é que eu podia julgar pelas fotos que tinha visto em revistas. Para mostrar que estava dispensando um tratamento especial às mulheres da mídia, a prestimosa anfitriã, numa demonstração de intimidade, convidou as poucas jornalistas de programas noticiosos que estavam na recepção a conhecer o quarto dela e, lá chegando, pegou uma caixa de bombons de licor que havia separado especialmente para nós. Fiquei estupefata. Os bombons eram idênticos aos que eu tinha dado à catadora de lixo. A anfitriã abriu a caixa. Do lado de dentro da tampa estava a letra da canção folclórica russa Pradarias que eu havia copiado à mão para a catadora de lixo, a título de bons votos para o novo ano. Aquela família poderosa estava tão distante do castelo de sucata da catadora de lixo quanto o céu da terra. Como é que os bombons tinham chegado ali? O meu cérebro começou a ferver de perguntas e o meu pulso se acelerou. Não tive vontade alguma de ficar mais tempo no banquete. Dei uma desculpa apressada e fui direto para o castelo de sucata, correndo como uma possessa. A catadora de lixo não estava. Esperei um longo tempo até que ela voltasse, tarde da noite. Assim que me viu, pôs-se a falar, toda animada. O Ano Novo e o Festival da Primavera são a melhor época para catar lixo. Encontra-se um montão de comida, ainda na embalagem, em todas as latas, grandes ou pequenas, e muitas coisas úteis jogadas fora. Honestamente, está a época em que vivemos. As pessoas esqueceram o que são tempos difíceis. Não consegui me conter mais e a interrompi para perguntar, ousadamente, por que é que acabo de ver a caixa de bombons que lhe dei na casa de um político bem-sucedido? A caixa foi roubada. O que é que está acontecendo? A catadora de lixo ouviu a enxurrada de perguntas com uma expressão complexa no rosto. Era visível que tremia, mas controlou-se com um grande esforço e respondeu, depois do Festival da Primavera, marcamos uma hora e eu lhe conto. Em seguida, fechou a porta e me ignorou. Fiquei ali, perplexa. Os sininhos tilintando ao vento gelado acabaram por me despertar do meu transe, e tomei o rumo de casa. O Festival da Primavera pareceu durar para sempre. Eu estava cheia de remorsos. Vivendo sozinha naquele barraco frágil, batido pelo vento e pela chuva, sem amigos nem parentes, a última coisa de que a catadora de lixo precisava era o fardo das minhas perguntas impiedosas. Pensei em ir visitá-la, mas sabia que ela fora taxativa. Teria que ser depois do Festival da Primavera.
No primeiro dia de trabalho depois das festas, fui para o escritório bem cedo. Ao passar pelo castelo de sucata, vi que a porta estava fechada a cadeado. A catadora de lixo sempre saía bem cedo também. Não era de admirar. Quem ia querer dormir até tarde num barraco minúsculo que não protegia contra o calor nem contra o frio? Na entrada da rádio, o porteiro me chamou para dizer que alguém me deixará uma carta na véspera. Muitos ouvintes se davam ao trabalho de entregar as cartas pessoalmente. Pareciam achar mais seguro e mais provável que as cartas assim entregues merecessem a minha atenção. Agradeci ao porteiro, mas não pensei muito na carta e deixei-a na minha bandeja de entrada ao passar. Durante o dia, dei umas 4 ou 5 saídas rápidas para espiar o castelo de sucata, mas encontrei a porta sempre fechada e não vi a catadora de lixo em parte alguma. Comecei a me sentir ligeiramente receosa de que ela não tivesse cumprido a palavra, mas resolvi esperá-la. Queria pedir desculpas e esclarecer o incidente dos bombons. Decidi ficar no escritório até o último turno e ler as minhas cartas. Pelas 8h20 da noite, saí mais uma vez, mas a porta do castelo de sucata continuava trancada. Fiquei me perguntando por que ela ainda não tinha retornado. A coleta estaria tão boa assim? De volta ao escritório, continuei lendo cartas. A que abri em seguida era escrita numa letra bonita e delicada. Era óbvio que a remetente era uma mulher de instrução superior, alguém que receberá a melhor educação. O que li me deixou atônita. Cara Shinhan, obrigada. Obrigada pelo seu programa, que ouço todos os dias. Obrigada pela sua sinceridade. Fazia muitos anos que eu não tinha uma amiga. Obrigada pela caixa de bombons de licor russos. Lembrou-me de que sou uma mulher que um dia teve um marido. Dei os bombons ao nosso filho. Achei que ele gostaria, da mesma forma como o pai gostava. É muito difícil para um filho viver com a mãe, e muito difícil para a esposa dele também. Não quero criar transtornos na vida de meu filho, nem lhe causar a dificuldade de tentar encontrar um equilíbrio entre a esposa e a mãe. Mas acho impossível escapar da minha natureza feminina e dos hábitos de uma vida como mãe. Vivo como vivo para estar perto do meu filho, para vê-lo passar a caminho do trabalho, logo cedo toda manhã. Por favor, não lhe conte isto. Ele pensa que tenho morado no interior todo este tempo. Shinhan, desculpe, mas vou embora. Sou professora de idiomas e devo retornar para o interior e continuar ensinando crianças. Como você disse certa vez num programa, os velhos devem ter um espaço onde possam construir uma velhice bonita para si mesmos. Perdoe-me por ter sido fria com você. Dei ao meu filho todo o calor que tinha em mim, o pai continua nele. Desejando-lhe um festival da primavera feliz e tranquilo. A catadora de lixo. Na cabana do lixo. Entendi por que a catadora de lixo tinha ido embora. Permitirá que eu lhe visse o coração e a vergonha não a deixaria me encarar de novo. Senti pena de tê-la expulsado do mundo que ela construíra com tanto cuidado, mas também lamentei que tivesse se esgotado para criar o filho e depois se resignado a ser abandonada. A sua única fé era na sua identidade como mãe. Guardei o segredo da catadora de lixo e nunca contei ao filho que ela passará um longo tempo acompanhando seus movimentos. Mas nunca mais fui à casa dele, pois a catadora de lixo, cuja memória eu prezo muito, nunca atravessou sequer a soleira daquela casa. Embora ele parecesse tão abastado, ela é que era realmente rica. 5. As mães que sofrerão um terremoto. Quando minha colega Xiao Yao teve o bebê, fui visitá-la no hospital com várias colegas do escritório. Menxin estava muito entusiasmada, pois nunca tinha estado numa maternidade. O diretor Zhang, do Departamento de Assuntos Externos, preveniu-a que não fosse. Na China, acredita-se que a mulher que nunca deu à luz dá azar aos recém-nascidos. Menxin ignorou a advertência, considerando a conversa de comadres, e seguiu para o hospital antes de nós. Chegamos carregadas de comida para Xiao Yao, açúcar mascavo e ginseng para o sangue, peixe e pés de porco para ajudá-la a amamentar, frango e frutas para que recuperasse as forças. Ao entrar no quarto, vimos Menxin conversando com Xiao Yao. Comia um dos ovos cozidos tingidos de vermelho para simbolizar a felicidade do nascimento de uma criança. Os pais e os sogros de Xiao Yao também estavam lá, e o quarto estava cheio de presentes. Xiao Yao parecia feliz e surpreendentemente bem disposta para as circunstâncias. Imaginei que o fato de ter tido um menino fosse uma causa do seu bem-estar radiante.
É incontável o número de gerações na China que repetem o ditado segundo o qual existem 36 virtudes, mas não ter herdeiros é um mal que nega todas elas. A mulher que teve um filho colocasse acima de qualquer censura. Durante o trabalho de parto, Xiao Yao ficou numa enfermaria com mais 7 mulheres. Pediu várias vezes ao marido que a transferisse para um quarto particular, mas ele recusou. Ao receber a notícia de que ela tivera um menino, ele imediatamente providenciou a transferência. O quarto era apertado, mas tinha muita claridade. Cada uma de nós encontrou um lugar onde se acomodar e minhas colegas começaram a conversar animadamente. Não sou boa nesse tipo de conversa porque não gosto de falar da minha vida, que é uma história de famílias incompletas. Na infância, fui separada dos meus pais. Adulta, não tinha uma família de verdade, só meu filho. Ouvindo em silêncio, eu fazia um coelho de origami com um pedaço de papel de presente. Por sobre a conversa de minhas colegas, ouvi vozes no corredor. Um homem falava baixo, mas com determinação: mude de ideia, por favor. Vai ser perigoso demais. Não tenho medo. Quero sentir o parto, respondeu uma mulher. Você pode não ter medo, mas eu tenho. Não quero que o meu filho fique sem mãe. Se eu não der à luz naturalmente, como poderei me considerar uma mãe? A mulher parecia impaciente. Mas você sabe que, no seu estado, não pode. Os médicos não disseram que era 100% impossível, interrompeu ela. Eu só quero fazer isso sozinha. As vozes sumiram quando eles se afastaram. No momento em que eu saía, a sogra de Xiao Yao me passou furtivamente um pedaço de tecido vermelho e me pediu que o queimasse para expulsar as influências malignas trazidas por Menxin. Não me atrevi a desobedecer. Na rua, joguei o pano no fogareiro de uma barraca de comida na calçada, mas não contei nada a Menxin, pois ela odiava admitir derrota. 3 meses depois, recebi um convite para um jantar fúnebre de uma família que eu não conhecia. Era comum os ouvintes me convidarem a eventos de família, mas geralmente eram casamentos. É raro convidar estranhos a jantares fúnebres, e fiquei intrigada. Seria num restaurante e não no salão de uma funerária ou de um crematório, e o convite pedia que se levasse um nome de menino. Eu nunca tinha visto nem uma coisa nem a outra. Resolvi ir e levei o nome Tianxi, Chave do Paraíso. O anfitrião recebeu os convidados com um bebê de 1 mês no colo. A esposa tinha morrido no parto. Ao descobrir quem eu era, perguntou, choroso, por que a mulher se recusará a fazer uma cesariana, sabendo que correria risco de vida num parto normal. A experiência de dar à luz naturalmente era mais importante do que a própria vida? Fiquei me perguntando se aquele seria o casal cuja conversa eu tinha ouvido no hospital. A decisão daquela desconhecida me deixou chocada, mas, num nível mais profundo, entendi o seu desejo de viver essa experiência única. O marido enlutado não entendia. Perguntou-me se eu podia ajudá-lo a compreender as mulheres. Não sei se o bebê ganhou o nome de Tianxi. No entanto, ao deixar o jantar fúnebre, tive a esperança de que ele viesse a ser uma chave enviada pelo céu para abrir para o pai a porta da mente das mulheres. No entanto, só compreendi de fato o que significa ser mãe quando, em 1992, visitei a cidade industrial de Tanshan, reconstruída depois de ser completamente arrasada pelo terremoto apavorante de 28 de julho de 1976, que matou 300 mil pessoas. Como a emissora de Nanquim era importante na China, era frequente eu ter que viajar para comparecer a conferências regionais sobre o desenvolvimento da programação de rádio e televisão. A única finalidade dessas conferências era repetir como papagaio a política do partido. Não havia nenhum debate autêntico. Para compensar a falta de estímulo intelectual, os organizadores costumavam providenciar passeios para que os participantes conhecessem as cercanias do lugar onde se realizava o encontro. Isso me deu muitas oportunidades de entrevistar mulheres em áreas diferentes da China. Durante uma dessas conferências em Tianjin, aproveitei a ocasião para conhecer Tanshan, nas proximidades. O terremoto de 1976 em Tanshan ficou famoso como símbolo do colapso total das comunicações na China naquela época. Em 1976, o governo chinês estava lidando com a morte de 3 personalidades cruciais: Mao Tse-tung, o primeiro-ministro Xu Enlai e o líder militar Xu Te. A preocupação das autoridades com essa crise, somada à inadequação da tecnologia chinesa, fez com que o terremoto lhes passasse completamente despercebido. Foi só quando um homem de Tanshan viajou até Pequim que a notícia começou a correr.
E mesmo então, as pessoas acharam que o homem fosse louco. A agência de notícias de Xinhua, que cobria a área de Tanshan, foi informada sobre o terremoto não pelo escritório central do governo, mas pela imprensa estrangeira, que tinha recebido comunicados dos centros de monitoramento de terremotos mais sofisticados de outros países. Enquanto estava em Tanshan, ouvi falar de um orfanato inusitado, fundado e administrado por mães que tinham perdido os filhos no terremoto. Soube que elas financiavam o orfanato com o dinheiro da indenização que tinham recebido. Telefonei para marcar uma visita. O orfanato fora construído com a ajuda da guarnição local do exército e ficava num subúrbio, perto de um sanatório militar. Ao me aproximar da cerca baixa de madeira e dos arbustos que cercavam o prédio, ouvi vozes de crianças. Era um orfanato sem funcionários. Havia quem o chamasse de uma família sem homens. Viviam ali algumas mães e dezenas de crianças. Encontrei as crianças fazendo ginástica no pátio e as mães fazendo bolinhos na cozinha. Cumprimentaram-me com as mãos cobertas de farinha, dizendo que gostavam muito do meu programa. Sem tirar o avental, levaram-me para percorrer o orfanato. Cada mãe ocupava um aposento grande, modestamente mobiliado, mas aconchegante, com 5 ou 6 crianças. Habitações desse tipo são comuns no norte da China. A metade do cômodo é ocupada por um cangue, um misto de cama e fogão, construído de tijolos ou de terra. No inverno, acende-se o fogo embaixo do cangue para aquecê-lo e, à noite, a família inteira dorme em cima dele. O que demarca o espaço de cada pessoa são os acolchoados individuais. De dia os acolchoados são enrolados e postos a um lado, e colocasse uma mesinha em cima do cangue, que serve de área de estar e comer para a família. A outra metade do aposento é ocupada por guarda-roupas, um sofá e cadeiras para receber visitas. Ao contrário das casas normais, os aposentos do orfanato tinham sido decorados numa infinidade de cores, de acordo com o gosto das crianças. Cada quarto tinha o seu estilo de decoração, mas em todos eles viam-se as mesmas 3 coisas. A primeira era uma moldura com fotos de todas as crianças que tinham morado ali. A segunda era a pintura tosca de um olho transbordando de lágrimas, e 2 palavras escritas na pupila: o futuro. A terceira era um livro onde estava registrada a história de cada criança. As mulheres tinham muito orgulho das crianças e me regalaram com os relatos das façanhas delas, mas o que me interessava mesmo era ouvir as histórias das próprias mulheres. Na primeira visita, só consegui entrevistar uma mãe, a senhora Shen. Era dependente do exército e tivera 3 filhos. Conversamos enquanto eu a ajudava a cozinhar bolinhos para as crianças. Eu a tratava de tia, pois ela era da geração dos meus pais. Tia Shen, posso lhe perguntar o que aconteceu no dia do terremoto? Desculpe, eu sei que as recordações devem ser muito dolorosas. Não tem importância. Não passa um dia sem que eu me lembre daquele dia. Acho que nenhum dos sobreviventes vai conseguir esquecer. Foi tudo tão irreal. Naquela manhã, antes de clarear, fui despertada por um som estranho, uma espécie de ronco surdo e um assobio, como se um trem estivesse arremetendo contra a nossa casa. Pensei que estivesse sonhando, os sonhos são tão estranhos, mas bem na hora em que eu ia gritar, metade do quarto cedeu e levou junto meu marido, na cama dele. De repente o quarto das crianças, que ficava do outro lado da casa, apareceu na minha frente, como o cenário num palco. O meu filho mais velho estava de olhos arregalados e boca aberta. A minha filha chorava e gritava, estendendo os braços para mim, e o meu filhinho pequeno continuava dormindo calmamente. Tudo aconteceu muito depressa. A cena à minha frente sumiu de repente, como se uma cortina tivesse caído. Eu estava aterrorizada, mas achei que estivesse tendo um pesadelo. Belisquei-me com força, e não acordei. Desesperada, espetei a perna com uma tesoura. Sentindo a dor e vendo sangue, entendi que não era um sonho. O meu marido e os meus filhos tinham caído num abismo. Gritei como uma louca, mas ninguém me ouviu. De todo lado vinha o som de paredes desmoronando e de móveis quebrando. Fiquei ali, com a perna ensanguentada, olhando para o buraco enorme que tinha sido a outra metade da minha casa. O meu marido e as minhas lindas crianças tinham desaparecido diante dos meus olhos. Eu sentia vontade de chorar, mas não. Tinha lágrimas. Simplesmente não queria continuar vivendo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Sinto muito, tia Shen. Balbuciei,
emocionada. Ela balançou a cabeça. Faz quase 20 anos, mas quase todo dia, ao amanhecer, ouço um trem roncando e apitando, junto com os gritos dos meus filhos. Às vezes tenho tanto medo desses sons que ponho as crianças bem cedo na cama e me deito com o despertador embaixo do travesseiro, para acordar antes das 3 horas. Quando o despertador toca, sento na cama e fico esperando clarear. Às vezes torno a dormir até às 4. Mas depois de fazer isso alguns dias, sinto falta daqueles sons de pesadelo, porque as vozes dos meus filhos também estão neles. A senhora se sente melhor, com tantas crianças ao seu redor agora? Muito melhor, especialmente à noite. Fico olhando enquanto elas dormem e me sinto reconfortada de um jeito que não sei explicar. Sento ao lado das crianças, seguro as mãos delas contra o meu rosto, beijo-as e agradeço a elas por me manterem viva. As crianças vão agradecer a senhora quando crescerem. É um ciclo de amor. É verdade. Dos velhos para os jovens e de volta para os velhos. Pronto. Os bolinhos estão prontos. Tenho que chamar as crianças agora. Você também quer comer? Agradeci, mas recusei, dizendo que voltaria no dia seguinte. Estava com o coração pesado demais para falar com mais alguém. Sentia-me física e emocionalmente esgotada. Naquela noite ouvi nos meus sonhos um ronco surdo e os gritos das crianças que a tia Shen tinha descrito, e acordei encharcada de suor frio. O sol se infiltrava pelas cortinas e ouvi os sons de crianças a caminho da escola. Senti um alívio enorme. A reunião daquele dia terminou cedo. Recusei polidamente um convite para jantar com alguns amigos em Tianjin e corri para pegar o trem para Tansha. No orfanato, falei com a senhora Yang, encarregada das refeições das crianças. Estava supervisionando o jantar quando cheguei. Veja como as crianças estão gostando da comida, disse ela. Deve ser porque a senhora é boa cozinheira. Não necessariamente. Criança gosta de certas coisas, como comida em formatos especiais. Pode ser só pão cozido no vapor, mas se tiver a forma de coelhinho ou cachorrinho, elas comem mais. Também gostam de coisas doces, por isso apreciam pratos agridoces ou porco assado à cantonesa. Gostam de comida que seja fácil de mastigar, como almôndegas ou bolinhos de legumes. Criança sempre acha que o que os amigos estão comendo é mais gostoso, então eu deixo que elas escolham o que querem comer e que troquem com os amigos se quiserem. Estimula o interesse delas pela comida. A minha filha era exatamente assim. Se eu lhe desse uma porção da mesma coisa em vários pratos diferentes, ela ficava toda animada. E balançou a cabeça, afetuosamente. Hesitando, eu disse, eu soube que a sua filha. Eu lhe conto a história da minha filha, se você quiser ouvir, mas não aqui. Não quero que as crianças me vejam chorar. É um consolo enorme vê-las comendo e rindo assim felizes. Elas realmente me fazem. Parou, com a voz subitamente densa de lágrimas. Tia Yang, disse eu, delicadamente. Aqui não. Vamos para o meu quarto. Seu quarto. Sim. Sou a única que tem um quarto só para si, porque o meu outro trabalho é cuidar dos registros de saúde e dos pertences das crianças. Não podemos deixar que elas mexam nessas coisas. O quarto era muito pequeno. Uma parede estava quase completamente coberta por uma única foto, tão ampliada que parecia uma pintura em pixels coloridos. Era a foto de uma menina de olhos vivos e lábios entreabertos, como se estivesse prestes a falar. Olhando para a foto, a senhora Yang disse, é a minha filha. A foto foi tirada quando ela se formou no curso primário. É a única foto dela que eu tenho. Ela é muito bonita. Sim. Mesmo no jardim de infância, ela estava sempre representando e fazendo discursos. Devia ser muito inteligente. Acho que era. Nunca foi a primeira da classe, mas nunca me deu motivo de preocupação. A senhora Yang alisava a foto enquanto falava. Faz quase 20 anos que ela me deixou. Eu sei que ela não queria partir. Estava com 14 anos. Sabia sobre a vida e a morte. Não queria morrer. Ouvi dizer que ela sobreviveu ao terremoto. Mas teria sido melhor se tivesse sido esmagada e morrido na hora. Esperou 14 dias,
14 dias e 2 horas, sabendo que a morte se aproximava. E tinha só 14 anos. A senhora Yang começou a chorar. Também incapaz de controlar as lágrimas, eu disse, tia Yang, eu sinto muito, e pus a mão no ombro dela. Soluçou por alguns minutos. Eu estou bem. Shinra, você não é capaz de imaginar a cena lamentável. Jamais esquecerei a expressão no rosto dela. Tornou a fitar a foto com olhos amorosos. Estava com a boca ligeiramente aberta, bem desse jeito. Aflita com as lágrimas dela, sugere, tia Yang, a senhora trabalhou o dia todo, deve estar cansada. Vamos conversar na próxima vez, está bem? A senhora Yang se recompôs. Não. Eu sei que você é muito ocupada e que veio até aqui só para ouvir as nossas histórias. Não posso deixá-la ir embora sem nada. Não tem importância, eu tenho tempo, tranquilizei-a. Ela estava decidida. Não. Eu conto agora. Respirou fundo. O meu marido tinha morrido fazia 1 ano, e a minha filha e eu morávamos num apartamento no 5º andar, designado pela unidade de trabalho. Tínhamos só um aposento, e dividíamos a cozinha e o banheiro com outras pessoas. O cômodo não era grande, mas não achávamos apertado. Como odeio extremos de calor e de frio, a minha metade do quarto ficava junto da parede interna, e a da minha filha, junto da parede externa. Naquela manhã fui acordada por um estrondo, batidas e um tremor violento. A minha filha me chamou e tentou sair da cama para vir até mim. Tentei levantar, mas não conseguia ficar ereta. Estava tudo balançando e a parede se inclinava na minha direção. De repente a parede ao lado da minha filha desapareceu e ficamos expostas, na beirada do 5º andar. Estava calor, de modo que só estávamos de roupa de baixo. A minha filha gritou e passou os braços em torno do peito, mas antes de poder reagir melhor foi atirada da borda por outra parede que caiu. Gritei o nome dela, agarrada a uns ganchos de pendurar roupa na parede. Foi só depois que parou de balançar, e que consegui me firmar no piso inclinado, que percebi que era um terremoto. Procurei desesperada um jeito de descer e desci, cambaleando e gritando por minha filha. Eu não tinha percebido que não estava vestida. Todos os outros sobreviventes também estavam com muito pouca roupa. Alguns estavam até nus, mas ninguém prestou atenção nessas coisas. Estávamos todos correndo de um lado para o outro na penumbra, chorando e chamando os parentes aos gritos. Naquela balbúrdia, gritei até ficar rouca, perguntando a todo mundo sobre a minha filha. Algumas das pessoas que abordei me perguntavam se eu tinha visto os parentes delas. Estava todo mundo de olhos arregalados e aos berros, ninguém entendia nada. À medida que as pessoas foram gradualmente se dando conta do horror total da situação, foi-se fazendo um silêncio angustiado. Teria dado para ouvir um alfinete cair no chão. Eu tinha medo de me mexer, medo de fazer a terra começar a sacudir de novo. Ficamos ali, examinando a cena à nossa frente. Prédios desmoronados, canos de água estourados, buracos enormes no chão, cadáveres por todo lado, estendidos no chão, pendurados em vigas de telhado e pendendo para fora de casas. Estava se erguendo uma nuvem de poeira e fumaça. Não havia sol nem luar, ninguém sabia que horas eram. Começamos a nos perguntar se ainda estávamos na terra dos vivos. Encorajei a senhora Yang a tomar um pouco de água. Água! Ah, sim. Não sei quanto tempo levou. Mas comecei a sentir sede, porque tinha gritado tanto que estava com a garganta em carne viva. Alguém disse água com voz fraca, fazendo todo mundo se lembrar de que era preciso cuidar da questão imediata da sobrevivência. Um homem de meia idade avançou do grupo e disse: se quisermos viver, temos que nos ajudar uns aos outros e nos organizar. Todos concordaram aos sussurros. Estava começando a clarear, e tudo à nossa frente se tornou mais distinto e mais terrível. Aí, de repente, alguém gritou: olhem, ali, uma pessoa viva. E naquela claridade fraca vimos uma garota suspensa no ar, presa entre as paredes em ruínas de 2 construções. Embora o rosto estivesse coberto pelo cabelo e não desse para ver a parte inferior do corpo, que estava presa nos escombros, eu sabia, pela cor e pelo estilo do sutiã e pelo torso se debatendo, que era minha filha, e me pus a gritar Xiaoping, tremendo de alegria e aflição. Ela continuava a se contorcer desesperadamente,
e percebi que não conseguia me ouvir nem me ver. Abri caminho por entre a multidão, gesticulando na direção dela e dizendo aos soluços que aquela era minha filha. Os escombros não me deixavam passar. As pessoas começaram a ajudar, tentaram escalar a parede onde a minha filha estava presa, mas a altura era de no mínimo 2 andares e ninguém tinha ferramentas. Eu não parava de gritar o nome de Xiaoping, mas ela não me ouvia. Algumas mulheres, e depois uns homens, começaram a gritar junto comigo, para me ajudar. E logo estava todo mundo chamando Xiaoping. Xiaoping. Ela finalmente nos ouviu. Levantou a cabeça e usou a mão livre, à esquerda, para afastar o cabelo do rosto. Eu sabia que ela estava me procurando. Parecia confusa, não conseguia me enxergar entre aquela gente nua ou seminua. Um homem ao meu lado começou a empurrar para um lado as pessoas que estavam ao meu redor. De início ninguém entendeu o que ele estava fazendo, mas logo ficou claro que estava tentando abrir um grande espaço à minha volta para que Xiaoping pudesse me ver. Deu certo. Xiaoping gritou mamãe, e me acenou com a mão livre. Gritei de volta, mas minha voz estava rouca e fraca. Então, levantei os braços e acenei para ela. Não sei quanto tempo passamos chamando e acenando. Finalmente alguém me fez sentar. Ainda havia um grande espaço vazio ao meu redor, de modo que Xiaoping podia me ver. Ela também estava cansada, a cabeça pendia e ela arquejava. Pensando naquele momento, fico me perguntando por que ela não gritou para que eu a salvasse. Nunca disse nada como mamãe, me salve, nada disso. Quando foi que a senhora começou a contar os 14 dias e 2 horas que mencionou? Um homem gritou para Xiaoping, são 5:30 da manhã. Logo vai chegar alguém para tirar você daí. Ele quis reconfortá-la, ajudá-la a aguentar, mas passaram-se segundos, minutos, horas, e ninguém acudiu. Foi porque demorou para que as pessoas ficassem sabendo do que tinha acontecido, disse eu, lembrando do tempo que levará para que se desse a notícia. A senhora Yang assentiu. Que país era este, em 1976? Uma cidade grande em ruínas, 300 mil mortos, e ninguém sabia. Como a China era atrasada. Acho que se fossemos mais avançados na época, muita gente talvez não tivesse morrido. Xiaoping poderia ter sobrevivido. Quando foi que a equipe de socorro chegou? Não sei dizer com certeza. Só lembro que primeiro chegou o exército. Os soldados chegaram suados de tanto correr, mas nenhum deles nem parou para tomar fôlego antes de iniciar o salvamento. Levando cordas e pinos, 2 deles começaram a escalar a parede em que Xiaoping estava presa. Parecia que podia desabar a qualquer momento e esmagar todo mundo. Eu mal conseguia respirar enquanto os via se aproximando cada vez mais da minha filha. Ela fez silêncio por alguns minutos. Quando viu que estava chegando socorro, Xiaoping se pôs a chorar. O primeiro soldado que a alcançou tirou o blusão do uniforme para cobri-la. Ela só estava com o braço livre, de modo que ele teve que passar o blusão em torno dela como se fosse uma túnica tibetana. O outro soldado segurou uma garrafa d'água junto à boca de Xiaoping para que ela bebesse. Os 2 começaram a puxar os tijolos e as pedras em torno dela, e logo soltaram o braço direito, que estava todo machucado e ensanguentado. Por algum motivo, eles de repente pararam de escavar. Gritei para eles, perguntando qual era o problema, mas não dava para me ouvirem. Depois de algum tempo, desceram e vieram falar comigo. Gesticulando com mãos sujas de sangue, disseram que a metade inferior do corpo de Xiaoping estava presa entre os blocos de concreto armado da parede, os quais eles não conseguiam remover só com as mãos. Perguntei por que estavam com as mãos tão ensanguentadas. Eles puseram as mãos atrás das costas e responderam que não tinham permissão de usar ferramentas para soltar pessoas de escombros, para não correr o risco de machucá-las. Quando tudo acabou, descobri que alguns soldados ficaram com as unhas e as pontas dos dedos carcomidas, de tanto escavar, mas amarraram os panos nas mãos e continuaram. Alguns gritavam loucamente enquanto cavavam, porque ouviam gemidos e pedidos de socorro vindos do meio das ruínas. O que é que eles podiam fazer, só com as mãos? O equipamento pesado de socorro não conseguia chegar à cidade porque as estradas tinham sido destruídas. Quanta gente morreu, à espera de ajuda. Ela suspirou e enxugou as lágrimas. Xiaoping deve ter sido muito forte.
Foi, sim. Ela antes gemia ao arranhar-se num galho, e empalidecia ao ver sangue. Mas naqueles últimos 14 dias foi tão forte que até me consolava, dizendo que estava entorpecida e por isso não sentia dor alguma. Quando finalmente conseguiram soltá-la, as pernas dela estavam esmagadas, tinham virado uma pasta. A pessoa que a preparou para o funeral disse que a pelvis estava fraturada. Espero que ela realmente tenha perdido a sensação na parte inferior do corpo nesses 14 dias em que ficou exposta à intempérie. Eu contei cada minuto. Durante todo esse período as pessoas tentaram todo tipo de método para salvá-la, trabalhando sem parar, mas nada funcionou. Finalmente os soldados me ajudaram a escalar a parede até junto de Xiaoping e improvisaram um assento para que eu pudesse sentar e ficar abraçada com ela por longos períodos. Embora fosse verão, o corpinho fraco dela estava gelado. Nos primeiros dias ela ainda conseguia conversar comigo e gesticulava ao me contar histórias. A partir do 4º dia foi ficando cada vez mais fraca, até que mal podia levantar a cabeça. Todo dia lhe levavam comida e remédios, e havia uma pessoa para cuidar dela, mas a metade inferior do corpo devia estar sangrando o tempo todo e deve ter gangrenado. Era cada vez maior o número de pessoas que se preocupavam com ela, mas não havia nada que ninguém pudesse fazer. Tansha inteira estava em ruínas, simplesmente não havia equipamento nem equipes de emergência em número suficiente, e as estradas para a cidade estavam intransitáveis. A minha filhinha. Tia Yang, murmurei. Estávamos ambas chorando. Nos últimos dias, acho que Xiaoping deve ter entendido que já não havia esperança, embora as pessoas encontrassem todo tipo de pretexto para tentar animá-la. Ela ficava largada nos meus braços, incapaz de se mexer. Na manhã do 14º dia, ela fez força para endireitar o torso e me disse: "Mamãe, acho que os remédios que você tem me dado estão fazendo efeito. Estou me sentindo mais forte. Olhe." As pessoas lá embaixo, que por 14 dias tinham-na observado com atenção, começaram todas a bater palmas e a dar vivas quando a viram endireitar o corpo. Também eu achei que tivesse ocorrido um milagre. E Xiaoping, quando viu que todo mundo estava tão entusiasmado, pareceu ganhar forças. O rosto, que até então estava mortalmente pálido, ficou muito vermelho e ela se pôs a falar com as pessoas em voz alta e clara, agradecendo e respondendo às perguntas que lhe faziam. Alguém sugeriu que ela cantasse uma canção e os outros se puseram a incentivá-la. "Cante uma canção, Xiaoping. Xiaoping, cante uma canção." Até que ela fez que sim com um movimento fraco da cabeça e começou a cantar. "A estrela vermelha está brilhando com uma luz maravilhosa. A estrela vermelha está brilhando no meu coração." Naquela época todo mundo conhecia essa música, e muita gente começou a cantar junto com Xiaoping. O som do canto por entre a desolação foi como o desabrochar da esperança. Pela primeira vez em muitos dias as pessoas estavam sorrindo. Depois de algumas estrofes, a voz de Xiaoping falhou, e ela tombou lentamente nos meus braços. A senhora Yang fez silêncio por um longo tempo. Depois, recompôs-se e prosseguiu. Xiaoping não tornou a acordar. Achei que estivesse dormindo, mas quando percebi o meu engano era tarde demais. Ela não teve últimas palavras. Sua última experiência neste mundo foi a de pessoas cantando e sorrindo ao seu redor. Quando o médico me disse que ela estava morta, permaneci calma. Aqueles 14 dias e 2 horas haviam esgotado as minhas lágrimas. Só comecei a chorar 4 dias depois, quando finalmente removeram o corpo de Xiaoping, que já estava cheirando mal. O corpo estava num estado. Sangue do meu sangue. Como eu sofri. Eu solucei com ela. Sinto muito, tia Yang, sinto muito. Coitadinha. Nos seus 14 anos de vida, só viu 3 filmes: Guerra em Túneis, Guerra de Minas e a Batalha do Norte e do Sul, e 8 óperas exemplares. Nunca pôs os olhos num vestido bonito nem num par de sapatos altos. Essa é uma grande tristeza da história da China. Eu também sou dessa época, e praticamente não tive experiência alguma de juventude e beleza. A senhora Yang suspirou. Há quem diga que o terremoto foi retaliação divina pelos acontecimentos da Revolução Cultural. Mas de quem os deuses estavam se vingando? Nunca fiz nada para ofendê-los nem nada de imoral. Porque destruíram a minha filha. Ah, tia Yang, não diga isso. A morte de Xiaoping não foi retaliação. Não pense assim,
de maneira alguma. Se, no lugar onde está agora, Xiaoping soubesse que a senhora sofre tanto, ela ficaria preocupada. A senhora precisa viver da melhor maneira que puder, da maneira mais feliz. É a melhor recompensa pelo sacrifício de Xiaoping, não concorda? Sim, é verdade, mas não vamos falar disso. Você é ocupada, pode ir cuidar de suas coisas, não preste atenção na minha conversa boba. Obrigada, tia Yang. Apertei-lhe a mão. Acho que a senhora vê muita felicidade e alegria nas crianças aqui. Tenho certeza de que, quando crescerem, as crianças serão uma continuação da alma de Xiaoping e das coisas maravilhosas que ela deixou ao mundo. Olhei para a foto de Xiaoping e senti como se ela me implorasse que não deixasse sua mãe sozinha. Foi como se falasse comigo com a voz do meu filho Pampa. Vários dias depois voltei a Tanshan para entrevistar a diretora do orfanato, a senhora Jin. A diretora Jin tinha sido oficial da administração do exército durante mais de 10 anos. O marido deixará o exército por razões de saúde e a família voltou do sudoeste da China para Tanshan cerca de um ano antes do terremoto. A filha morreu na catástrofe e o filho perdeu as 2 pernas. Depois o marido morreu de um ataque cardíaco. Ela criou o filho mutilado com a ajuda do governo. O rapaz aprendeu contabilidade sozinho e, quando várias mães começaram a planejar o orfanato, ofereceu-se para ajudar com as contas. Não muito depois da minha visita, morreu de uma infecção nos ferimentos. Para evitar provocar lembranças dolorosas na diretora Jin, tentei entrevistar o filho. Mas ele disse que era jovem demais na época e não se lembrava do terremoto. Disse também que a mãe nunca lhe contará a verdadeira causa da morte da irmã. Tinha ouvido só vagamente que ela não havia morrido no terremoto, mas cometido suicídio depois. Tinha muita vontade de perguntar à mãe sobre isso, mas toda vez que tocava no assunto, ela o fazia calar-se. Assim, não havia o que fazer senão perguntar à diretora Jin se estava disposta a ser entrevistada. Ela concordou, mas sugeriu que eu voltasse no feriado do Dia Nacional para conversarmos. Quando perguntei por quê, ela respondeu: não vai levar muito tempo para eu lhe contar a minha história, mas vou ficar muito perturbada durante vários dias. Vou precisar de tempo para me recuperar. Naquele ano o Dia Nacional caía numa sexta-feira, portanto teríamos 3 dias seguidos de folga. Na China, onde os feriados não eram comuns, isso era um longo período sem trabalhar. Na véspera do feriado, à noite, quando eu acabará de chegar a Tanshan, a diretora Jin me telefonou, convidando-me a encontrá-la. Fui ao orfanato e procurei tranquilizá-la, dizendo que poderíamos interromper a entrevista a qualquer momento, caso ela achasse difícil demais. Shinhan, disse ela, com um leve sorriso, obrigada pela gentileza, mas não se esqueça de que sou militar e presenciei combate na Coreia. Assenti com a cabeça. Disseram-me que a senhora não perdeu um único membro da família no terremoto. É verdade, mas sobreviver foi uma catástrofe para todos nós. Seu marido morreu de tristeza com a infelicidade da sua filha, foi isso? Foi, e eu também quase morri. O que me fez aguentar foi pensar no meu filho aleijado. Só consegui continuar vivendo ao me considerar parte necessária dele. Vacilando, eu disse: a sua filha cometeu suicídio porque... Somente 3 pessoas ficaram sabendo do motivo: meu marido, minha filha e eu. Ah, sim. Sim. Você deve ter ouvido muitas vezes sobre o tamanho da catástrofe causada pelo terremoto. Não preciso falar nisso de novo. Na verdade, não há palavras para descrever a cena. É só sentindo na pele que você sabe como é a sensação de que o mundo está chegando ao fim. Numa situação dessas, você pensa primeiro na família. Os abalos secundários não tinham cessado completamente quando meu marido e eu conseguimos sair do prédio onde morávamos, que estava prestes a ruir. Descobrimos que o quarto onde nossos filhos dormiam tinha sido destruído, mas as crianças não estavam em parte alguma. Eu sentia minha cabeça contrair-se de medo. Como havia um aeroporto militar perto de nós, logo fomos socorridos. Os soldados retiraram rapidamente meu filho de sob os escombros, mas as pernas dele estavam esmagadas e tiveram que ser amputadas acima dos joelhos, como você vê hoje. Foi sorte que o acudissem logo, caso contrário, num dia quente como aquele, os ferimentos teriam gangrenado e ele poderia ter morrido. Depois de 2 dias sem encontrar a minha filha,
Eu estava a ponto de enlouquecer. Todo dia eu via pessoas feridas, mutiladas e mortas sendo retiradas e levadas. Quase nunca havia uma pessoa inteira ou que não tivesse ferimentos. Quando eu já tinha quase perdido a esperança, alguém me disse que muitos feridos tinham sido levados para as pistas do aeroporto. Eu, enquanto restasse um fiapo de esperança, tinha que ir até lá para olhar. Ao chegar ao aeroporto, fiquei sem fala com o choque que levei. As pistas estavam cobertas de corpos que gemiam, colocados em 4 ou 5 fileiras. Foi só então que me dei realmente conta de que o terremoto não havia apenas sacudido nosso prédio, mas tinha destruído uma cidade inteira com centenas de milhares de habitantes. Apavorada, comecei a tentar identificar a minha filha entre as fileiras de mortos e feridos. Deviam estar todos vivos quando foram levados para lá, mas alguns morreram antes de poderem receber os primeiros socorros. Era difícil identificar alguém, estavam praticamente todos sem roupa, algumas das mulheres tinham o rosto coberto pelo cabelo, muita gente estava recoberta de lama. Depois de meio-dia eu tinha percorrido menos de metade de uma pista. Quando escureceu, fui para as barracas que os militares haviam providenciado para nós. Pretendia continuar a busca na manhã seguinte. Havia muita gente dormindo na barraca onde eu estava. Não havia distinção entre sexos nem entre ricos e pobres. As pessoas simplesmente se largavam em qualquer espaço vazio que encontrassem, exaustas de correr de um lado para o outro, desesperadas, procurando, sem comer nem beber nada, vivendo de esperança. Eu estava prestes a adormecer, quando ouvi 2 homens conversando perto de mim. O que é que você está fazendo? Ainda não dormiu? Estou pensando naquela garota. Ainda? Não estou pensando naquilo. Só estava pensando se ela não poderia morrer, depois de ser jogada naquele lugar. Droga, eu não tinha pensado nisso. O que nós fizemos já foi muita maldade. E se ela morrer? O que é que você quer dizer com isso? Quer ir lá conferir? Se é isso que você quer, é melhor a gente ir rápido. Assim ainda vai haver um espaço para nós quando voltarmos. Caso contrário, vamos ter que dormir lá fora, embaixo da chuva. Eu olhei ao redor para ver quem estava falando e fiquei sem ar ao ver um pedaço de fio multicolorido pendendo dos shorts de um dos homens. Parecia a fita que a minha filha usava para prender o cabelo para trás. Não quis acreditar que era da minha filha que eles estavam falando. Mas e se fosse? Corri até eles e perguntei onde tinham achado aquele fio colorido. Eles não me deram uma resposta satisfatória, o que me deixou ainda mais desconfiada. Enfurecida, comecei a perguntar aos gritos onde estava a garota de quem eles tinham falado. Eles ficaram assustados, resmungaram alguma coisa sobre uma vala junto de uma pista mais distante, e depois saíram correndo. Não pude pedir mais detalhes, muito menos alcançá-los. Tudo o que eu queria era saber se aquela garota era minha filha. Disparei na direção que os homens tinham indicado. Quando cheguei à beirada da vala, ouvi uns gemidos fracos, mas no escuro não consegui enxergar quem estava gemendo. Bem naquele momento, 2 soldados que estavam patrulhando a área se aproximaram. Eles estavam guardando os feridos nas pistas e tinham lanternas elétricas. Pedi que apontassem as lanternas para a vala, e vimos uma garota nua. Naquele instante os meus sentimentos eram uma confusão só. Eu queria e não queria que fosse a minha filha. Os 2 soldados me ajudaram a levá-la para a pista, e vi que era mesmo ela. Comecei a gritar o nome dela, Xiao Ying, mas ela me olhava confusa, sem a menor reação. Eu insisti, Xiao Ying, é a mamãe. De repente notei que a parte inferior do corpo dela estava pegajosa e úmida, mas não havia tempo para pensar nisso naquela hora, e rapidamente enfiei-lhe a roupa que os soldados emprestaram. Estranhamente, Xiao Ying baixou a calça de novo. Quando perguntei por que tinha feito aquilo, ela só fechou os olhos e cantarolou. Estava tão cansada que logo adormeceu. Fiquei aturdida por um longo tempo, até que também peguei no sono. Ao amanhecer, o ruído de um avião me despertou. Quando vi Xiao Ying deitada ao meu lado, fiquei perplexa. Ela estava puxando a calça para baixo, com um sorriso idiota no rosto, e tinha as pernas e as virilhas todas ensanguentadas. Foi aí que lembrei das palavras daqueles 2 homens. Tinham se aproveitado da catástrofe para violentar Xiao Ying. Eu não ousava acreditar nisso. E a minha filha, uma garota cheia de vida e alegria,
tinha perdido a razão. O médico disse que Xiao Ying tinha sofrido um choque grande demais e informou a mim e ao meu marido que ela definitivamente tinha sido vítima de um estupro coletivo. Foi tudo o que ouvi antes de desmaiar. Quando recuperei a consciência, meu marido estava segurando a minha mão, com o rosto úmido de lágrimas. Olhamos um para o outro, sem fala, e choramos. Nossa filha tinha sido brutalizada e ficado louca, nosso filho tinha perdido as pernas. A diretora Jin fez silêncio. Posso perguntar se a senhora encaminhou Xiao Ying para tratamento? Perguntei, em voz baixa. Nós fizemos isso, mas não sabíamos que ela continuaria sentindo terror, mesmo que se recuperasse. 2 anos e meio depois, bem quando a memória dela estava voltando ao normal, no dia em que pretendíamos levá-la para casa para começar uma vida nova, ela se enforcou no quarto do hospital. Na carta que nos deixou, disse: "Querida mamãe e querido papai, desculpem, mas não posso continuar vivendo. Vocês não deveriam ter me salvado. Nas minhas recordações que estão voltando, só vejo tudo desmoronando e a crueldade e a violência daqueles homens. Isso é tudo que me resta neste mundo e não sou capaz de viver todos os dias com essas lembranças. Lembrar dói demais, eu vou partir. Sua filha, Xiao Ying." Que idade tinha Xiao Ying? Perguntei. 16 anos. O irmão tinha 11. A diretora Jin fez uma pausa. Meu marido arrancava os cabelos de desespero, dizendo que era ele o responsável pelo mal que tinham feito à menina, mas é claro que a culpa não foi dele. Naquela noite ele só veio muito tarde para a cama. Eu estava exausta e dormi. Quando acordei, o corpo dele estava frio e o rosto estava congelado numa expressão de tristeza. O certificado de óbito diz que ele morreu de um ataque cardíaco, provocado por exaustão extrema. Eu estava encontrando dificuldade em respirar. Diretora Jin, é muito difícil imaginar como a senhora pôde suportar isso. Ela assentiu, resignada, e não quis que seu filho soubesse. Ele já tinha sofrido danos ao corpo. Como é que ia aguentar danos à mente e às emoções? Mas a senhora teve coragem e seguiu em frente. Segui em frente, sim, mas no fundo não tive coragem. Sou uma dessas pessoas que são fortes na frente dos outros, uma fortaleza entre as mulheres, mas quando estou sozinha, choro a noite inteira, pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu filho e por mim. Às vezes não consigo respirar, tamanha é a saudade que sinto deles. Há quem diga que o tempo cura tudo. A mim não curou. No trem de volta para casa, chorei durante todo o trajeto. Chorei de novo quando peguei a caneta para escrever as experiências dessas mães. Acho muito difícil imaginar a coragem delas. Ainda estão vivas. O tempo as trouxe para o presente, mas a cada minuto, a cada segundo que passou, elas lutaram com as cenas que a morte lhes deixou, e a cada dia e a cada noite arcam com o fardo das lembranças dolorosas de terem perdido os filhos. Não é uma dor que a vontade de um ser humano possa eliminar. O menor objeto doméstico, uma agulha com linha, um par de pauzinhos numa tigela, pode remetê-las aos rostos sorridentes e às vozes de almas mortas. Mas elas têm que continuar vivendo, têm que sair de suas recordações e retornar à realidade. É só agora que entendo porque havia a imagem de um olho em cada aposento do orfanato, aquele olho grande, transbordando de lágrimas, aquele olho com futuro escrito na pupila. Elas não enclausuraram a sua generosidade materna nas lembranças dos próprios filhos, não mergulharam em lágrimas e sofrimento, à espera de piedade. Com a grandeza das mães, formaram novas famílias para crianças que perderam os pais. Para mim, aquelas mulheres eram a prova da força inimaginável das chinesas. Como mãe, posso imaginar a perda que devem ter sentido, mas não sei se teria sido capaz de me dedicar tão prodigamente em meio a uma dor como a delas. Quando apresentei um programa baseado nessas entrevistas, recebi mais de 700 cartas em 5 dias. Algumas pessoas me pediram que enviasse seus pêsames às mães no orfanato e que lhes agradecesse. Algumas mandaram dinheiro, pedindo que eu comprasse presentes para as crianças. Também contaram das emoções que o programa despertou. Uma mulher disse que se sentia grata pelos filhos que tinha. Uma menina disse que teve vontade de abraçar a mãe pela primeira vez. Um menino que tinha saído de casa fazia vários meses disse que resolveu voltar para os pais e pedir perdão. Todas as mesas do escritório ficaram cobertas de cartas, e uma grande caixa de papelão ao lado da porta encheu-se de presentes para as crianças e as mães.
Nela havia coisas dadas pelo velho Shen, pelo grande Li, Menchen, Xiao Yao, o velho Zhan, e por muitos outros colegas. 6. No que as chinesas acreditam. Não tinha me esquecido das 3 perguntas de Jin Shuai, a estudante universitária. Qual é a filosofia das mulheres? O que é a felicidade para uma mulher? O que faz uma boa mulher? Enquanto realizava pesquisas para os meus programas, eu tentava respondê-las. Achei que seria interessante pedir ao grande Li e ao velho Shen, meus colegas mais velhos e mais experientes, suas opiniões sobre as filosofias que norteiam a vida das mulheres. Obviamente, numa época em que a fé no partido sempre vinha em primeiro lugar, eu tinha que ter cuidado com a maneira de formular a pergunta. É claro que as mulheres acreditam no partido acima de qualquer outra coisa, comecei, mas elas acreditam em outras coisas também. O velho Shen se interessou em discutir o assunto. As chinesas têm fé religiosa, disse, mas parecem capazes de crer em várias religiões ao mesmo tempo. As que acreditam nos exercícios espirituais e físicos do Qigong estão sempre mudando o tipo de Qigong que praticam e o mestre a quem seguem. Também os deuses delas vão e vêm. Não se pode censurá-las por isso. São as dificuldades da vida que as fazem ansiar por uma escapatória. Como disse o presidente Mao, a pobreza gera o desejo de mudança. Agora acreditamos em Mao Tse-tung e no comunismo, mas antes acreditávamos no paraíso, no imperador celestial, em Buda, em Jesus e Maomé. Apesar da nossa longa história, não temos uma fé primordial. Os imperadores e dirigentes eram considerados divindades, mas mudavam constantemente e as pessoas se acostumaram a idolatrar deuses diferentes. Reza o ditado que para 100 pessoas existem 100 fés, e na verdade se poderia dizer que não existe em absoluto uma fé real. As mulheres são muito mais pragmáticas do que os homens, portanto adotam a atitude de agradar a todos. Não conseguem decidir qual é o Deus que tem poder nem qual é o espírito que é útil, assim acreditam em todos, só por garantia. Eu sabia que isso era verdade, mas me perguntava de que maneira as pessoas conseguiam conciliar as doutrinas conflitantes de religiões diferentes. O velho Shen pareceu adivinhar meus pensamentos. Acho que não existe praticamente uma única mulher que entenda o que é religião. A maioria só tenta imitar os outros, com medo de ficar em desvantagem. O grande Li concordou com o velho Shen. Observou que em cada lar podia haver diversos altares, dedicados a deuses diferentes, sobretudo desde que se declarara a liberdade religiosa, em 1983. Muita gente só rezava para pedir riqueza e outros benefícios. Ele contou de uns vizinhos seus. O avô era budista, a avó, taoísta, e o casal discutia o tempo todo. A neta era cristã e, longe dos bastões de incenso, instalou um crucifixo e foi constantemente censurada pelos avós, que diziam que com aquela cruz ela os amaldiçoava e condenava a uma morte prematura. A mãe da garota acreditava numa forma de Qigong e o pai era devoto do deus da riqueza. Também eles brigavam sempre. A mulher dizia que o desejo de dinheiro do marido havia prejudicado a postura espiritual dela, e ele acusava as influências malignas da esposa de atacar a riqueza dele. O pouco dinheiro que a família tinha era gasto em rituais religiosos e imagens sagradas, mas nem por isso se tornavam mais ricos ou mais felizes. O grande Li também nos contou de uma administradora que ele conhecia, de quem se comentava que era muito religiosa. Nos discursos em público, saudava o Partido Comunista como a única esperança da China. Quando deixava a tribuna, pregava o budismo, dizendo às pessoas que seriam recompensadas na próxima vida de acordo com o que fizessem nesta. Quando o vento mudava de direção, punha-se a falar sobre alguma forma de Qigong milagroso. Alguém na sua unidade de trabalho disse que ela devia usar um distintivo do partido no casaco, amarrar uma imagem de Buda na blusa e pintar no sutiã um retrato do grão-mestre Zhan, da seita Zhangmigon. Vendo a minha expressão de incredulidade, o grande Li me garantiu que essa mulher era mencionada com frequência nos jornais. Todo ano era eleita trabalhadora modelo e muitas vezes fora nomeada membro ilustre do partido. A religiosidade secreta dela não deve ser muito bem vista pelo partido, comentei eu, com uma ponta de irreverência. O velho Shen tamborilou na mesa e disse, severo, Shinhan, tenha cuidado. Conversas desse tipo podem lhe custar a cabeça. Nós ainda temos que ter medo. Não seja ingênua. Nos anos 50 o partido pediu a todos que deixassem 100 flores desabrochar, 100 escolas de pensamento competir. O que foi que aconteceu? Quem respondeu ao apelo foi preso ou enviado para vilarejos nas montanhas.
Alguns só expressaram seus pensamentos nos seus diários, mas também sofreram críticas em público e encarceramento. O velho Shen era basicamente um homem generoso. Você não devia falar demais sobre fé e religião, avisou. Vai acabar se vendo em apuros. Ao longo dos anos seguintes, entrevistei inúmeras mulheres sobre suas crenças e confirmei que eram mesmo capazes de acreditar em toda uma variedade de religiões ao mesmo tempo. Em Zhengzhou, conheci uma militante aposentada que conseguia conciliar a devoção ao Partido Comunista com uma fé intensa em Fanxiangong, Qigong do aroma e da fragrância. Um tipo de Qigong em que a ideia é fazer com que o mestre imita uma fragrância através da qual o devoto inala a bondade dele e aumenta a força do próprio corpo. Antes disso, ela acreditava em exercícios para manter a forma e em ervas medicinais. Quando lhe perguntei se acreditava no budismo, pediu-me que falasse baixo e respondeu que sim. Os velhos na sua família sempre disseram que era melhor acreditar em tudo do que não acreditar em nada. Também me contou que, no final do ano, acreditava em Jesus, que era o Papai Noel e vinha à casa da gente para ajudar. Quando me admirei de que Jesus fosse a mesma pessoa que o Papai Noel, ela me disse que eu era nova demais para saber e me pediu que não falasse ninguém sobre a nossa conversa. Nós dizemos, em casa, acredite nos seus deuses e faça o que quiser. Fora de casa, acredite no partido e tome cuidado com o que fizer. Mas eu não gostaria que ninguém soubesse do que acabei de dizer. Não quero que as pessoas tornem a me criar dificuldades, agora que estou velha. Não se preocupe, não vou contar a ninguém que a senhora é a minha fonte, garanti. A mulher pareceu duvidar. Isso é o que você diz. Mas em tempos como estes, em quem se pode confiar? Na época, a prática do Qigong ganhava terreno considerável na China. As pessoas acreditavam inteiramente nos mestres que o praticavam e eu desconfiava do poder deles. Em 1995, conheci uma professora da Universidade de Pequim que era adepta fervorosa de um novo tipo de Qigong chamado Falun Gong, ou melhor, adepta de Liong Guozi, seu fundador. Liong Guozi ensinava que o mundo está dividido em 3 níveis: o nível do guardião dos portões, ele próprio, o nível dos espíritos dotados de virtude excepcional, o Deus cristão, Buda, etc., e o terceiro nível, em que viviam as pessoas comuns. O mestre Li é o Deus que vai salvar a humanidade do monturo que este globo se tornou, antes que ele estoure, disse-me ela. Ele não usa de magia para salvar as pessoas. Ensina exercícios espirituais para que elas intensifiquem as virtudes da verdade, bondade e tolerância, e lhes dá condições de ascender ao paraíso. Afirmou que também acreditava no Deus cristão e pareceu perturbada quando lhe perguntei como podia fazer isso, já que, segundo Liong Guozi, para praticar Falun Gong a pessoa não podia ter no coração nenhum outro Deus ou espírito. E o que dizer das mais jovens? Certa vez encontrei 2 garotas de uns 20 anos, mais ou menos, diante da igreja protestante na rua Taiping Sul, em Nanquim. Uma estava vestida na moda e usava solto o cabelo comprido e lustroso. A outra não estava muito bem vestida e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo. Imaginei que a garota elegante frequentasse a igreja porque estava na moda e que a amiga tivesse ido por curiosidade, mas me enganei. Perguntei se iam à igreja com frequência. Olhando para a amiga, a bem vestida respondeu: "Esta é a minha primeira vez. Foi ela que me arrastou até aqui." Ao que a garota de rabo de cavalo disse: "É só a minha segunda vez." "Você veio sozinha na primeira vez? Ou foi trazida por alguém?" perguntei. "Vim com a minha avó, que é cristã." "A sua mãe também não é?" perguntou a amiga. "Bom, a minha mãe diz que é cristã, mas nunca esteve numa igreja." "Vocês acreditam no cristianismo?" perguntei a ambas. A garota bem vestida respondeu: "Nunca acreditei, só ouvi dizer que é bem interessante." "O que é que você quer dizer com interessante?" "Há tanta gente no mundo que acredita em Jesus e no cristianismo que eu acho que deve haver alguma coisa nisso." "Bom, também há muita gente no mundo que acredita no islamismo e no budismo. O que dizer deles?" Ela encolheu os ombros. "Não sei." "Seja como for," disse a de rabo de cavalo, "as mulheres têm que acreditar em alguma coisa quando chegam aos 40 anos." Fiquei admirada com a afirmação. "Ah, é? Por quê?" "Veja as pessoas rezando nas igrejas e acendendo bastões de incenso nos templos. São todas mulheres de meia idade. Qual é a razão disso, na sua opinião?"
Os homens trabalham arduamente para ganhar dinheiro, respondeu a garota bem vestida, de maneira críptica. As mulheres trabalham arduamente porque é o destino delas. A minha avó diz que não acreditava em Deus quando era jovem, disse a amiga, mas quando começou a acreditar, deixou de se preocupar com muitas coisas com que se preocupava antes. E a minha mãe diz que, depois que começou a acreditar em Deus, parou de brigar com o meu pai. É verdade, eles tinham brigas terríveis, mas agora, se o meu pai perde a calma, a minha mãe vai rezar diante da cruz e o meu pai fica quieto. E depois, continuou a bem-vestida, as mulheres não podem aspirar a grandes realizações. Rezar para algum Deus é sempre melhor do que jogar mahjong. Fiquei atonita com a irreverência da observação. Será que é possível colocar mahjong e religião no mesmo nível? A questão não é essa, respondeu a garota de rabo de cavalo. A minha mãe diz que as pessoas que não acreditam em nada vivem a vida um dia por vez. Se tivessem dinheiro, poderiam se divertir, mas não têm o suficiente para viajar ou mesmo para sair para tomar uns drinks. Então ficam em casa e jogam mahjong. Pelo menos podem ganhar algum dinheiro. E as mulheres religiosas? Perguntei. Quem acredita numa religião é diferente, disse a garota bem vestida, jogando a cabeça para trás. A amiga confirmou. Muito diferente. As mulheres religiosas leem as escrituras, participam de atividades religiosas e ajudam os outros. Quer dizer que vocês, quando chegarem aos 40 anos, vão ambas acreditar numa religião. A bem-vestida encolheu os ombros, sem se comprometer, mas a amiga respondeu com firmeza: se eu for rica, não. Mas se ainda for pobre, sim. E em que religião você vai acreditar? Vai depender da que estiver na moda na época. As garotas se afastaram e eu fiquei boquiaberta diante da igreja. Fim da parte 2.